Vamos começar nosso culto desta noite. Bem, louvado seja Deus por essas ferramentas tão maravilhosas que nos permitem levar a mensagem do Evangelho também a outras pessoas, né? Ao exterior, a outros países. Isso é sensacional, essa oportunidade que nós temos, né? Isso é muito bom. Louvado seja Deus por isso. Então, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão presentes hoje em nosso culto pelo Zoom. Alguns ainda estão entrando, outros entrarão pelo YouTube, certo? Mas nós vamos começar nosso culto, aquela simplicidade sempre, a rapidez, para que a gente possa ouvir também, depois dos louvores, a palavra do nosso Deus. É o Salmo de número 100, onde a palavra do Senhor nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja Deus. Que coisa boa é poder louvar ao Senhor, ingressar no templo com adoração, com cânticos e louvores. É muito importante que a gente compartilhe, né, com os amigos, nas nossas redes sociais, para que a palavra de Deus alcance cada vez mais pessoas, né, e a gente possa adorar o nosso Deus, né? Ele é exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Vamos do início. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus, para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus, aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Vamos cantar o Salmo 40 agora, que fala sobre esperar com paciência, com confiança no nosso Deus. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou
tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. Ele me firmou os passos e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Amém. Vamos orar com Isaías agora. Boa noite, irmãos. Obrigado, ó Pai, por mais esta noite que o Senhor nos concede. E aqui estamos, Senhor, prestando louvores a Ti, ó Pai, com esses hinos belíssimos. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede, por esta oportunidade de aqui retornarmos para ouvir a Tua palavra, Senhor, mais uma vez, ó Pai. Fala aos nossos corações nesta noite e abençoa cada irmão aqui presente, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, ó Pai. Visita os irmãos enfermos, os irmãos que estão impossibilitados de estar aqui, Senhor, estão com a saúde fragilizada. Põe sua mão sobre eles, Senhor. Visita, ó Pai, a Tua igreja, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Abençoa o pastor que vai trazer a mensagem que o Senhor tem preparada para os nossos corações, para a nossa vida, Senhor. Por isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Não há Deus maior, não há Deus melhor,
como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Vamos cantar no início. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Para que foi? Para o seu, para o seu, para o seu louvor. Vamos orar com a irmã Eliane agora. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Foi o salmo que o pastor leu hoje. E é o nosso dever, Senhor, te adorar, te louvar, te glorificar, adorar o teu nome, Senhor, adorar a tua criação, porque tudo tu criaste, tudo tu formaste para o teu louvor, para a tua glória. E nós somos criação tua, Senhor. Tu nos criaste a tua imagem e semelhança. E tu nos amaste dessa forma, porque tu nos criaste para a tua glória, para que tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu nome, porque o teu nome é grande, o teu nome é poderoso, o teu nome está acima de todo nome, e o teu poder, as maravilhas que tu criaste, Senhor, refletem, mostram para nós a tua glória, o teu poder, porque esse mundo onde vivemos é um mundo maravilhoso, coisas lindas que enchem os nossos olhos de tanta beleza e alegra o nosso coração, porque sabemos que tudo vem de ti, tu és o Deus criador de tudo. Obrigado, Pai, por tudo isso. E obrigado também porque tu nos amaste desde antes da fundação do mundo. E este amor com que tu nos amas, Senhor,
É um amor especial, é o amor ágape, que nada, nem ninguém poderá destruir esse amor, nos afastar de ti esse amor. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso, tu és benigno, és paciente, tu és longânimo, misericordioso. E a tua palavra nos ensina que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque com todo esse amor que tu tens por nós, ainda falhamos contigo, Senhor, porque tu queres que nós sejamos obedientes a ti, e nós não conseguimos ser 100% obedientes. Falhamos contigo, Senhor, mas tu és longânimo e misericordioso, e ainda mandaste o teu Filho Jesus Cristo, teu único Filho, para que, através do sangue dele, que foi derramado na cruz do Calvário, nós tenhamos perdão dos nossos pecados. Que Pai maravilhoso és tu, Senhor. Que Pai zeloso, que Pai assim, que cuida dos filhos dessa forma. Muito obrigada, Pai. Obrigada. Obrigado por mais essa oportunidade que temos de te declarar também o nosso amor. Nós te amamos, Senhor, com todo o coração, com toda a nossa alma. E precisamos ainda melhorar muito, porque estamos ainda longe de fazer como tu queres, Senhor. Mas nós pedimos que tu nos ajude, que tu nos abençoes, a fim de que tenhamos um coração puro para te ver, para te ouvir, para entrar em comunhão contigo, Senhor, e fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor, por esses momentos de adoração e de louvor e de oração e de leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo isso e obrigado pelo mensageiro da noite. Pedimos que o abençoe, para que ele não fale dele, mas fales tu, Senhor, através dele. Abençoa a Igreja Betel, Pai querido. Abençoa o pastor da Igreja Betel, o pastor Carlos Henrique, a sua família. Abençoa, Senhor, para que nós possamos ter sempre alguém nos guiando na tua palavra, no teu entendimento. Perdoa, Pai querido, os nossos pecados. Sê com os enfermos da nossa igreja. Visita cada um, Senhor, com alívio, com esperança, fortalecendo a fé, para que possam esperar em Ti, sabendo que a resposta que vem de Ti, Senhor, é a melhor, porque a Tua vontade é soberana. Mais uma vez, pedimos perdão dos nossos pecados. Dá-nos uma mensagem abençoada. E nós te pedimos e te agradecemos todas as bênçãos, pois o fazemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Bom, sem mais delongas, eu queria convidar nesta noite o nosso irmão reverendo Ricardo Ribeiro da Silva. Ele será o pregador da noite, trará a palavra do nosso Deus ao nosso coração. Que Deus te abençoe, Ricardo, rica e copiosamente nesta noite. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Mais uma vez é uma alegria poder tê-los aqui nesse momento, né? Estarmos reunidos através de uma ferramenta tecnológica, né? Mas o importante é que estamos aqui com o mesmo propósito, que é adorar a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bem? Então, tá ótimo. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 6. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Eu vou aguardar vocês abrirem e encontrarem. Isso, Luiz Sérgio, muito bom. Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Estou olhando os irmãos aqui, assim que eu observar que todos encontraram, a gente dá andamento. Me parece que já conseguiram. Filipenses é uma epístola muito conhecida, né, irmãos? Diz assim o texto sagrado:
Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Repetindo o versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Oremos. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, mais uma vez, pela tua palavra, Senhor, que acaba de ser lida, Deus. Queremos, nesta noite, prestar um culto agradável ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, com cânticos, te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. E agora queremos também te adorar com a tua palavra. Fala, Deus, ao nosso coração, Senhor. Visita cada irmão, cada irmã nesse momento que está com a sua Bíblia aberta, com a expectativa de ouvir a tua voz. Que eu seja como a irmã Eliane mesmo disse na sua oração, que eu seja apenas um instrumento do Senhor para abençoar as vidas que agora estão desejosos de ouvir a tua palavra. Senhor, que eu não fale nada de mim mesmo, Senhor, que o Senhor me use nesta noite para falar ao meu coração e ao coração de cada um dos nossos queridos irmãos. Assim, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que alegria poder ouvir o que o apóstolo Paulo acabou de dizer com toda a convicção e com toda a certeza no seu coração. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra. Quando eu me vejo essa expressão, eu me lembro de um tempo na minha vida, lá na minha infância. Eu tenho 51 anos e hoje estava refletindo sobre a minha ordenação. No dia 28 de outubro, eu completo, pela graça de Deus, 2 anos de ministério. Graças a Deus. Eu sou um pastor muito novo, mas em termos de idade, eu já me considero uma pessoa de média idade, ou seja, eu já vivi um pouco, eu já experimentei algumas coisas, eu vim para o Evangelho com 18 anos, ou seja, foram anos ali longe do Senhor, mas pela graça do Senhor, o Senhor me escolheu, o Senhor me salvou, o Senhor, ele levou pessoas a pregarem o Evangelho, como Paulo aqui está fazendo com essa comunidade, com a expectativa de que Deus alcançasse os seus eleitos. Quando eu me lembro da minha infância, irmãos, eu me recordo que a imagem da igreja, quando se falava em obra, era uma imagem muito negativa. Toda a construção, eu não sei, alguns aqui podem lembrar dessa expressão, toda obra inacabada, ela era comparado à obra de igrejas. Me parece que a imagem da igreja nesse período, lá pela década de 80, não era uma imagem muito boa quando nós falávamos se fosse comparado com as obras. E aí, obviamente, eu estou falando aqui de uma obra física, mas esse conceito ou essa ideia de comparar toda a obra inacabada à igreja, isso já mudou, porque hoje, quando nós olhamos para os prédios de algumas igrejas aí, a gente não precisa citar nomes aqui, nós podemos observar prédios maravilhosos, estruturas que são visitadas até hoje por crentes e não crentes, pessoas de todas as religiões, elas querem conhecer determinados templos, obviamente pela sua beleza, pelo seu contorno histórico também. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, é apenas trazer essa imagem, a imagem de uma obra, e todo aquele que está ouvindo essa mensagem agora tem algum tipo de conhecimento com a palavra obra. Toda vez que nós nos reportamos a uma obra, nós temos conhecimento das etapas que ali acontecem. Eu, por exemplo, tive o privilégio de morar na minha própria casa. Eu comprei um terreno e ali eu pude construir a minha casa do zero, ou seja, eu tive que preparar o solo. Depois eu tive que levantar os pilotis, a estrutura, a base. Eu tive muito cuidado aqui e sei que os profissionais que eu escolhi para edificar, levantar a minha casa, foram profissionais da minha confiança. E depois veio uma etapa muito dura,
e é uma etapa muito difícil na vida de qualquer pessoa, que é a etapa de você fazer os acabamentos finais. Quando você chega nos acabamentos finais, o custo, obviamente, de uma obra fica muito alto, mas também é um sinal de que a obra está chegando ao fim. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é trazer à memória de vocês agora que o apóstolo Paulo, quando está falando de uma obra, ele tem essa certeza que as etapas que aconteceram e aquelas que ainda estão por vir chegarão ao final. Paulo diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. E eu pergunto para você, nesta noite, o que nos confere essa certeza? O que nos garante que aquilo que Deus começou lá atrás, na minha, na sua vida também, Ele um dia vai completar e fazer com que essa realidade seja, de fato, algo real na nossa vida. E ele diz o marco o fim dessa história e o começo de uma nova história. Ela é inaugurada com a segunda vinda de Cristo. Paulo diz isso aqui ao final do versículo 6. Ele diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então veja que é um marco final para um novo começo da nossa história, para vivermos na eternidade, por toda a eternidade com Deus. Então todo aquele que é salvo em Jesus Cristo, que foi alcançado pelo amor, alcançado pela graça de Jesus, Paulo assegura aqui que Jesus voltará para inaugurar um novo tempo e uma nova história. Mas nós podemos ver, através dos escritos de Paulo aqui, algumas evidências que nos garantem isso, e com isso eu quero dizer que a nossa mensagem desta noite, ela tem como título uma obra perfeita. Porque se eu aqui no início citei algumas obras inacabadas, nós podemos considerar que essa obra que Paulo fala aqui é uma obra perfeita. E nós podemos ver indícios disso logo no verso número 3, quando Paulo mesmo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Veja que Paulo aqui, ele expressa todo o seu agradecimento a Deus pela obra que Deus realizou na vida dos filipenses. Então veja que essa igreja, se você quiser tomar conhecimento de quando ela foi fundada, leia o capítulo 16 de Atos, e você vai ver que algumas mulheres estavam reunidas com Paulo e alguns que estavam com ele ali para evangelizar aquelas pessoas, encontraram com mulheres, dentre elas Lídia, uma mulher vendedora de tecidos e também de púrpuras. E ali Paulo falou do amor de Jesus por eles, e Lídia e a sua casa se entregaram a Jesus. Veja que onde a palavra do Senhor ela é anunciada, onde essa verdade do evangelho ela é comunicada, o Espírito Santo que opera em nós, ele realiza grandes milagres. Quando eu e você que me ouve nessa hora, quando vocês ouviram a verdadeira palavra do Senhor, me sendo ministradas, seja por quem fosse, vocês, por certo, foram tocados pelo Espírito Santo, que abriu os olhos e as escamas caíram dos seus olhos, obviamente, e vocês se voltaram para Deus. Efésios, Paulo, quando diz em Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé, e ele diz, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Deus nos concedeu a fé de nos voltarmos para Ele e entregarmos a nossa vida a Ele. E por isso hoje estamos aqui prestando esse grandioso culto. E Paulo, como um grande pastor, assim como eu, que sou um pastor muito novo, como eu acabei de dizer, eu tenho essa responsabilidade, assim como o pastor Carlos também, de comunicar o evangelho. Muitas pessoas não entendem por que eu resolvi buscar o ofício do ministério pastoral. Algumas pessoas falaram, você é doido, você, em vez de fazer uma faculdade e poder ganhar mais, você vai se envolver com coisas que você não vai receber, você vai se desgastar demais, porque isso não faz o menor sentido. Eu não entendo tantas coisas para você buscar e ganhar dinheiro e viver a sua vida. Você vai viver do próprio evangelho. Olhe para as pessoas que estão pregando, olhe para aqueles que estão dando testemunho. Então, meus irmãos, não só eu creio
que vocês também, por muitas vezes, foram contestados quando disseram que entregaram a vida a Deus. Mas o que Paulo está dizendo a essa comunidade, que Paulo ele é agradecido a Deus, porque Deus ele foi tocando no coração daquelas pessoas, no coração de Lídia, no coração do carcereiro, no coração de Evódia, de Sintique e de tantos outros que ele mesmo, aqui na sua epístola, ele fala, ele cita como nomes de pessoas que aceitaram Jesus e viveram a sua fé naquela comunidade. Eu sou grato a Deus pela vida de cada uma pessoa que se rende aos pés de Jesus mediante a pregação do Evangelho e que vem congregar conosco na Igreja Betel. Muitos passaram pela Betel, mas não ficaram, mas pelo menos a palavra do Senhor tocou o seu coração. Pessoas se renderam, aceitaram Jesus, entregaram a sua vida a Jesus e estão hoje em outras igrejas adorando e servindo a Deus com alegria. Ou seja, veja que o Espírito Santo, que fez essa grande obra na nossa vida, que começou essa grande obra lá atrás, começou também essa obra na igreja de Filipos. E olha que Paulo agora, ele coloca esse povo que foi alcançado por Jesus diante do Senhor, dizendo, Deus, muito obrigado por fulano, beltrano, ciclano, ou seja, eu fico aqui imaginando a alegria de Paulo sempre que batizava um novo membro. Eu e o pastor Carlos, um dia desse estávamos ministrando um curso na igreja para os novos membros. E ali nós tínhamos pessoas que estavam prestes a serem batizadas. Dentre eles, por exemplo, Ulisses, nós podemos citar aqui. Ou melhor, Ulisses não, é o Clésio. O Clésio é alguém que estava prestes a ser batizado, receber Jesus, ou seja, passar pelas águas, e aí poder se tornar um membro da Betel. Mas, no entanto, meus irmãos, logo veio a pandemia e esse momento tão esperado por nós, ele acabou tendo que ficar um pouco mais para frente. Mas o que nós podemos perceber é que onde o evangelho do Senhor é pregado, onde a palavra de Deus é pregada, os corações são tocados e as pessoas elas são acrescentadas na nossa igreja, na comunidade da fé, para vivermos em unidade com Cristo, para servir a Deus e para viver por toda a eternidade com Deus. Mas Paulo também fala de uma segunda evidência que eu quero aqui destacar. Paulo fala da oração no versículo 3, no versículo 4, ele diz, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Irmãos, como orar a Deus é importante, como buscar a presença do Senhor é importante. A oração ela é tão importante que ela é inserida em todos os contextos litúrgicos da igreja. Não existe igreja que não prevê nos seus cultos litúrgicos a oração, porque a oração é um instrumento que Deus nos concedeu para buscar a Ele, para colocar diante dele aquilo que mais nos aflige, para orar por aqueles que nós queremos que o Senhor alcance, para que Deus faça milagres no nosso meio, para que Deus opere o seu querer e o seu realizar em nós. O que Paulo está dizendo aqui, que na vida dele, ele não deixou de orar por essa igreja, e nós podemos crer aqui que essa igreja também sempre esteve em oração pelo seu pastor. Irmãos, eu quero convidar a todos vocês que entregaram a sua vida a Jesus, orem pelos seus pastores, orem uns pelos outros, porque nós temos pessoas que estão ligadas à igreja que carecem muito das nossas orações. Nós temos todas as quartas-feiras separado um tempo maior para buscar ao Senhor, para colocar diante dele aquilo que mais nos atinge ou que atinge alguns de nós. É muito triste quando nós vemos, por exemplo, algum irmão ligando para a gente dizendo, pastor, eu não pude participar do culto porque me aconteceu isso, me aconteceu aquilo e aquilo outro. Irmãos, isso tudo é justificável. Uma pessoa como essa não deveria estar ligando para nós no sentido de pedir desculpas, porque o problema já é justificável, mas veja só o comprometimento desses irmãos. Então, não perca a oportunidade de se unir a nós todas as quartas-feiras, domingo também pela manhã, se você puder, na igreja também, porque já retomamos ao culto presencial, para buscarmos a Deus, para orarmos uns pelos outros e ver
a grandeza e o poder de Deus na nossa vida. Essa comunidade aqui, irmãos, que Paulo fala com muita alegria dessa comunidade, foi uma igreja que foi pautada na oração. Era uma igreja que se curvava diante de Deus, que dobrava o seu joelho, que sentia a dor do seu pastor quando ele estava passando por algum problema. Como Paulo mesmo está aqui citando, ele vai citar na sua carta que ele estava encarcerado, mas ele não deixou de orar pela igreja, não deixou de lembrar da igreja. Ele diz aqui que ele tem alegria no seu coração pelas grandes recordações que ele teve e vinha tendo na relação com essa igreja. Que recordações você tem desde que Jesus te alcançou? Quais foram os milagres que o Senhor realizou na sua vida? Que obra Deus está fazendo na sua casa, irmão? Que você pode louvar a Deus nesse momento e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor respondeu a minha oração. Mas Paulo também diz, irmãos, como evidência no versículo 5, algo que é importantíssimo, que é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Veja o que ele diz. Ele diz assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Veja que Paulo está citando aqui o primeiro dia desses irmãos da comunidade da fé. No dia da conversão, esses irmãos não pararam de ajudar, de cooperar, de trabalhar juntos em prol de um único sentido da igreja, em prol de um bem comum. A palavra cooperação, irmãos, significa, ou ela pode ser traduzida, sabe como o quê? Como comunhão. E a comunhão, ela existe quando há algo em comum entre as pessoas. Veja que o Espírito Santo, que fez uma grande obra na vida desses irmãos desde o primeiro dia, fez com que eles estivessem reunidos e unidos num único propósito, que era o propósito de adorar a Deus. Muitos confundem a palavra cooperação, ou melhor, comunhão, com amizades, com bate-papo, com algo desse tipo. Não, a palavra comunhão, ela quer dizer que nós temos algo em comum. Como igreja do Senhor, nós temos o Espírito Santo, que começou a obra na nossa vida lá atrás, e que um dia, quando Jesus voltar, ele vai completá-la. Paulo, então, está mostrando que a igreja do Senhor, aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo, eles devem ter esse mesmo sentimento de ter comunhão, de buscar esse bem comum, de que é viver e pregar o Evangelho de Cristo. Enquanto Cristo não volta, irmãos, nós temos um compromisso de levar o nome do Senhor adiante, de comunicar a essas pessoas que nós nem sabemos quais são, mas que ainda serão alcançadas pela misericórdia de Jesus, pela graça de Deus. E isso Paulo, então, destaca para essa igreja, dizendo: olha, muito obrigado, porque vocês têm estado ao meu lado, vocês têm apoiado o meu ministério, vocês não têm deixado essa igreja de porta fechada, vocês têm dado um bom testemunho, vocês têm cooperado naquilo que é necessário para que o nome do Senhor seja anunciado. E ainda mais, Paulo também diz no versículo 7, ele diz assim, no versículo 6, melhor dizendo, ele diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Queridos, essa doutrina que Paulo está falando aqui, que nós conhecemos como a doutrina calvinista, é o quinto ponto do calvinismo, que quer dizer a perseverança dos santos. Essa doutrina ela é muito importante, porque muitas pessoas acham que nós cooperamos para a nossa salvação, mas o que Paulo está dizendo aqui é algo muito diferente. Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele persevera em nós, por nós, sabe para quê? Para que nós possamos um dia nos encontrar com Jesus. Paulo está dizendo aqui que será um grande encontro, o Espírito Santo que fez a obra em nós, nos trazendo de volta, tirando dos nossos olhos as escamas que nos impediam de ver a glória de Deus, de desfrutar da presença de Deus, o Espírito Santo. Ele nos mostrou
Aqui nós deveríamos, de fato, ter um encontro com Deus por meio de Cristo. E a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, irmãos, foi essa obra tão maravilhosa que Deus realizou na nossa vida e que agora o Espírito Santo tem um papel fundamental, que é de nos conduzir com toda a segurança até a presença de Cristo. Glória seja dada a Deus, porque nenhuma verdade há, irmãos, tão importante como essa, de saber que nós não ficaremos perdidos, que o Deus que criou todas as coisas, ele não nos abandonou, como Deus dos deístas, como o pastor Carlos sempre faz questão de ressaltar. Isso é muito importante, porque Deus, o Deus que criou todas as coisas, ele tem estado conosco, por meio do Espírito Santo, que também é Deus, garantindo, nos dando essa certeza que um dia estaremos e encontraremos com Cristo e viveremos por toda a eternidade com Deus, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais lutas, perdas, onde nem mesmo Covid ou qualquer outra doença há de nos atormentar. E nesse dia, irmãos, Deus há de completar a nossa obra, a obra dele em nós. E essa obra tão maravilhosa e tão importante na vida daqueles que servem a Deus. Eu tenho certeza que o que te prende aqui nesta noite no culto é o Espírito Santo de Deus que toca no seu coração e fala: preste mais um culto a Deus, ouça a palavra do Senhor, sirva a Deus, dedique o tempo, os anos da sua vida a esse Deus que te amou tanto e que por meio da sua graça ele entregou o seu Filho na cruz para que hoje nós tivéssemos vida e vida com Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa! Eu, quando olho para essa palavra, um texto tão simples, mas um texto tão direto, um texto tão claro, que às vezes a gente vê pessoas distorcendo, mas a obra que Deus realizou na nossa vida, quando o Espírito Santo falou ao nosso coração, quando Jesus morreu numa cruz, quando Jesus ressuscitou e agora, por meio do Espírito Santo, que vem sobre a igreja de Atos e faz essa grande obra tão maravilhosa e que tem um dia e uma hora marcada com que será o dia da vinda de Jesus. Então veja que Deus foi preparando tudo isso. Deus pensou, Deus não mudou a sua história, Deus não mudou nada, Deus já tinha tudo isso preparado. E o que nós estamos vendo aqui é que pelo poder de Deus e a graça de Deus, a igreja de Filipos, lá no passado, no século VI, e agora nós que estamos aqui no século XXI, estamos tendo o mesmo entendimento de que Deus, o Deus que realizou essa história, ele está presente na história, salvando pessoas, livrando pessoas e reconciliando aquele que está perdido com ele mesmo, para que um dia todos nós, como uma igreja, uma grande igreja, prestaremos esse grandioso culto a Deus por toda a eternidade. Por isso, nós não devemos temer aquilo que se passa no nosso tempo. Mas Paulo também, ele diz assim no versículo 7, ele diz: aliás, é justo que eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho. Veja o amor que Paulo tem por essa igreja. É o mesmo amor que nós, pastores, e que vocês também devem nutrir no seu coração por todas as pessoas, porque Paulo está mostrando aqui que do fruto do Espírito Santo, um dos gomos, né? Uma das vertentes do Espírito Santo é o amor. Mas Paulo, em Gálatas, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja que o que Paulo está destacando aqui nessa igreja é que o Espírito Santo que habita nele e habita no coração de cada um desses irmãos, ele deve ser evidenciado por meio daquilo que o Espírito Santo opera em nós. Veja que o amor, irmãos, que nós sentimos pelos outros. Veja que a bondade, que às vezes ela é confundida por algumas pessoas como se nós fôssemos pessoas idiotas. Permita-me uma expressão tão chula como essa, mas a verdade é
que nós só conseguimos ser bondoso com as pessoas, nós só conseguimos ser longânimos, pacientes ou ter longo ânimo, é porque o Espírito Santo ele habita em nós. É ele que nos confere, irmãos, a capacidade, por exemplo, de ser manso, de ser humilde de coração, de ter o domínio próprio, ou seja, de não falar de qualquer maneira, ou não falar o tempo todo sem parar e pensar sobre aquilo que estamos falando. Irmãos, toda essa obra é o Espírito Santo que realiza em nós. E o que Paulo está dizendo aqui, que esse amor que ele sentia era algo justo, era algo verdadeiro, porque provia do próprio Espírito Santo, que é Deus na sua vida. Foi Deus que operou, foi Deus que mudou o conceito de Paulo acerca dos fiéis a Deus, porque Paulo antes era um perseguidor dos cristãos e agora ele está aqui demonstrando todo o seu amor pelas pessoas. Veja como Deus transforma o nosso coração, veja como Deus muda a nossa vida, veja como Deus transforma a nossa realidade de perseguidor das pessoas. Agora Paulo é alguém que está do lado da igreja, pregando o evangelho, preso, encarcerado, deixa de olhar para os seus problemas, para as dificuldades do seu dia a dia, para pensar nessa amada igreja. Irmãos, não tem sido assim com a nossa vida. Quantas vezes nós tiramos de nós mesmos aquilo que talvez nos sirva muito ainda para poder estender a mão para aquele que precisa. Veja o que o Espírito Santo faz em nós, fazer nós devolvermos parte daquilo que nós temos recebido de Deus e entregue na casa do Senhor através dos dízimos e das ofertas. E as pessoas não entendem. Você vai dar dízimo na igreja, o dízimo vai ser do pastor, eles vão ficar com o seu dinheiro. Você não deve fazer isso. Quantos de nós já não ouvimos coisas desse tipo? Mas o Deus que opera na nossa vida é esse Deus que tem trabalhado no nosso coração e tem tocado no nosso próprio bolso. Para não dizer outras coisas aqui, porque eu conheço alguns de vocês e eu tenho visto e percebido o quanto vocês têm sido generosos uns com os outros, o quanto vocês têm manifestado esse fruto do Espírito na vida de vocês, através do amor, através da bondade, da longanimidade e de tantas outras coisas. Isso evidencia de que a obra que Deus começou lá atrás na nossa vida, irmãos, ela está caminhando bem, ela não está estagnada, esquecida como essas obras que eu citei logo no início da minha pregação. A igreja ela era comparada porque eles não entendiam que a obra que Paulo está dizendo aqui é uma obra espiritual. Deus não veio aqui construir templos ou levantar homens e mulheres para edificar templos para ficar aqui por toda a eternidade, porque nós somos o templo do Senhor. É em nós que Deus tem operado essa grande obra e que essa grande obra, irmãos, há de ser completada, como Paulo mesmo diz no versículo 6. E para encerrar, eu queria dizer o seguinte, que no versículo 9, Paulo diz, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Veja que Paulo, mais uma vez, destaca uma palavra aqui, amor. Como o amor é importante. Deus nos deu prova do seu amor por nós. Nós temos sido provados por Deus através do amor que sentimos e que compartilhamos uns com os outros. E é pelo amor que sentimos, que fomos alcançados por Deus e que agora temos pregado e anunciado o Evangelho do Senhor, para que outras pessoas também possam experimentar a graça do Senhor e o amor de Deus na sua vida. Que Paulo, assim como ele disse, que o desejo de Paulo é que o amor naquela comunidade aumente mais e mais, eu quero também orar para que Deus aumente o amor nos nossos corações, alargue a nossa vida a ponto de que a gente transborde esse amor para as pessoas, que as pessoas possam perceber e sentir isso em nós. Irmãos, mas isso nós não podemos aqui... Nós devemos aqui ter o entendimento de que Paulo fala, mais uma vez no versículo 6, que a obra do Senhor ela começou e ela ainda vai acabar. E aqui eu quero encerrar com uma experiência muito grande que eu tive numa igreja. Eu, quando fui pregar essa palavra lá em Bom Jesus do Itabapoana, irmãos, eu não vou citar nomes de ninguém, mas havia uma pessoa ali, uma mãe, que estava há muito tempo sofrendo por algum tipo de preconceito com seu filho. Queridos, quando eu falei dessa
palavra. Eu disse para ela que Deus está trabalhando. Eu disse para a igreja, irmão, se você tem sido perseguido, caluniado por algo que aconteceu na sua vida, entenda que Paulo está dizendo aqui que nós ainda não somos pessoas perfeitas, nós temos defeitos e Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando nos seus filhos, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando na vida dos seus familiares, dos seus amigos, e a obra do Senhor ainda não acabou. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o amor que nós sentimos pela obra do Senhor é um amor que tem que entender, levar em consideração o trabalho que Deus está realizando na vida do seu povo. Talvez eu não esteja à altura do que vocês esperam. Talvez vocês também entendam que não estejam à altura daquilo que o Senhor espera de vocês. Talvez os seus filhos também não estejam à altura disso que Paulo está dizendo aqui, mas o mais importante é saber que Deus continua trabalhando na vida da sua igreja. Deus continua realizando essa grande obra, e enquanto Jesus não voltar, irmãos, nós temos que assumir esse compromisso com Deus, de anunciar essa palavra do Senhor, essa palavra tão maravilhosa que nos alcançou, e falar desse amor para outras pessoas. O amor que Paulo está orando para que ele seja transbordante na vida desses irmãos é um amor que não mede esforços para anunciar a verdade de Deus, para viver as verdades de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua casa, que tudo que foi falado aqui possa, de alguma forma, tocar o seu coração e falar durante toda a semana com você e com tantos outros que ouvirem essa mensagem. Pastor Carlos, o Senhor abençoe sua casa, momento, que tudo que foi falado aqui que vai possa, de alguma forma, tocar o seu coração. Eu vou orar, Ricardo, nesta noite eu vou orar. Então com a palavra. Fazer também as despedidas nesta noite. Quero dizer aos irmãos da nossa alegria de tê-los conosco mais uma vez. Tem gente de perto, tem gente de longe, tem muitas pessoas também pela internet. Deixa eu ver aqui a minha câmera. Muita gente pela internet também. Fiquei muito contente de ver que nós tivemos uma presença bem significativa pelo YouTube, ainda mais na primeira oportunidade que nós fazemos um culto assim, né? Queria dizer aos irmãos ainda que a Epístola da Alegria, que é a Epístola de Paulo aos Filipenses, nós temos todos os capítulos, versículo a versículo, expostos lá no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Betel. Tanto eu como o Ricardo apreciamos bastante a Epístola de Paulo aos Filipenses, gostamos bastante. E é um texto que, como o Ricardo falou hoje, Paulo era um líder sensível, um líder que trazia no coração os irmãos. O texto fala que ele se recordava, né? Então, recordação é passar de novo pelo coração, né? E eu tenho certeza que Paulo tinha esse relacionamento com os irmãos, como também é o relacionamento que nós primamos em ter com cada um de vocês, esse pertencimento, essa amizade, esse carinho, a preocupação, a oração. Todos vocês são importantes na obra do Senhor, como o texto que Ricardo leu, né? Vocês são cooperadores também. Paulo entendia que nenhum de nós, o melhor que seja, por mais competente, é o dono da bola, né? Nós precisamos de outros irmãos para trabalharem conosco. Então, ele chama de cooperadores. A palavra no grego é sinergia, né? Então, dá uma ideia de duas ou mais pessoas trabalhando em prol de um mesmo objetivo. E a obra do Senhor ela é feita assim, com pessoas imbuídas do mesmo propósito, com muito amor no coração, para fazer grandes coisas para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Deus. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós não estamos prontos nem acabados, por isso as nossas imperfeições. Mas Deus ainda assim, irmãos queridos, Ele está trabalhando na sua vida e também na minha vida. Por isso, eu não desisto de você e você também não desiste de mim, né? Nós somos parceiros nessa caminhada, nós estamos juntos nessa jornada e Deus está trabalhando no nosso coração. Isso é maravilhoso. Vamos orar neste momento. Eu tenho certeza que você tem um pedido, você que está conosco pelo Zoom, você também que está pelo YouTube, talvez um problema, uma luta, uma dor, um conflito familiar, talvez uma crise existencial, uma dificuldade financeira. O nosso Deus, além de nos salvar,
que é a coisa mais importante, transformar a nossa vida, o nosso coração. O nosso Deus também concede bênçãos. Ele é um Deus abençoador. Ele é aquele que provê realmente a solução para as nossas demandas e para os nossos problemas. Nós não enfatizamos a teologia da prosperidade de maneira alguma, porque ela não é bíblica. Mas, ao mesmo tempo, nós não caímos no extremo oposto, de negar que esse Deus é um Deus abundante, é um Deus copioso. Ele, de fato, abençoa a nossa vida, a nossa saúde, a nossa vida financeira, em todos os aspectos da existência humana. Esse Deus participa, ele interage perfeitamente comigo e contigo também. Qual é a sua dor? Qual é o seu problema? Qual é a sua gratidão nesta noite? Vamos apresentar isso ao nosso Deus em oração. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e abra o seu coração para Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos te agradecer por tudo que aconteceu aqui. Que o Senhor nos permitiu, ó Deus, celebrar este culto com louvores, com leituras bíblicas, com cânticos, com orações, Pai amado, e com a exposição, Pai, da Tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor possa fazer uma grande obra, Pai, naqueles que ouviram, que assistiram, participaram do culto desta noite. O Senhor pode usar essa ferramenta tão maravilhosa para salvar vidas, para abençoar pessoas, para tirá-las dos grilhões, ó Deus, da maldade, ó Deus, e trazê-las, Pai, para a luz. O Senhor tem o poder de trazer as pessoas das trevas para a luz, Pai. Ó Deus, de um momento, Pai, difícil, de desânimo para com a vida, para um novo momento de alegria e de esperança também. Obrigado, Pai amado, por cada vida presente. Obrigado pelos nossos familiares, Pai. Nós queremos colocar os nossos problemas, os nossos temores, nossas dificuldades diante de Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e o será eternamente. O Senhor tem poder de curar, de remover, ó Deus, a enfermidade mais grave, Pai, que possa ser. O Senhor tem poder de restabelecer a nossa saúde. O Senhor pode abençoar a nossa casa, os nossos relacionamentos familiares. O Senhor pode libertar, ó Deus amado, todos aqueles que estão oprimidos pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te louvamos, Pai. Ó Deus, os enfermos da tua casa, também da Betel, que o Senhor possa curá-los, Pai. O Senhor possa restabelecer a saúde de cada um deles. Obrigado por um domingo tão especial como o de hoje, Pai. Que o Senhor continue a falar ao nosso coração, Senhor Deus, e nos conceda por graça e por misericórdia uma semana extremamente feliz e abençoada na Tua presença. Que vivamos, Pai, para glorificar o Teu santo nome. Que entendamos que nós não estamos prontos nem acabados, mas que estamos no caminho, que o Senhor tem trabalhado em nós, nos aperfeiçoando, Pai, para glorificar o Teu santo nome, até chegar aquele que nós não estamos estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, é assim que nós te oramos e te agradecemos, porque o fazemos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.